Gustavo Cerbasi, mais um Drops de Inteligência Financeira, hoje para falar com você sobre um dos aspectos mais perversos do sistema tributário brasileiro, que faz parte do custo Brasil. Há muito tempo falado na mídia, na imprensa, nos meios de comunicação como um todo. Você sabe que a arrecadação de impostos no Brasil é bastante elevada, entre as mais elevadas do mundo, e isso não é problema algum. Tá? Pagar impostos não é um problema. O problema é quando você não tem retorno desses impostos. O problema está na desproporcionalidade dos impostos arrecadados no Brasil, que não se convertem em uma educação de qualidade, em um sistema de saúde que funcione, uma infraestrutura que permita caminhões transitarem, a população se deslocar, a economia funcionar como um todo. Tá? Então, se nós temos uma arrecadação média no Brasil na casa dos 38%, 40% de toda a produção de riqueza, no meu entender, eu pagaria 45%, 50%, 55% se não tivesse que pagar, eu mesmo, os reparos do meu automóvel, a educação dos meus filhos, a segurança da minha família, os planos de saúde para nós estarmos com uma previsibilidade em termos de prevenção e cuidar da nossa saúde. No Brasil, nós pagamos em dobro. Apesar disso tudo, tem um aspecto que eu considero muito mais grave do que a desproporcionalidade dos impostos, que é a tributação que nós temos não apenas sobre a renda, mas a tributação que nós temos sobre uma renda que nós não recebemos, a tributação do nada. Já ouviu falar sobre isso? Essa tributação tem a ver com o quanto se paga de imposto de renda, imposto sobre os rendimentos, imposto sobre o lucro, quando na verdade não existe um lucro real, mas sim um lucro inflacionário. Lá atrás, no plano real, com o objetivo de controlar a inflação, evitar a indexação da economia, em que todo mundo corrigia os preços pelos indicadores oficiais de inflação, o governo proibiu a atualização inflacionária da contabilidade dos negócios. O governo proibiu a limpeza da inflação, do rendimento das famílias na hora de apurar o imposto de renda. Qual que é o resultado disso? Durante um certo período, lucros são auferidos e parte desse lucro sendo inflacionário, nós vamos pagar um imposto sobre uma renda que na verdade não aconteceu. Vou dar um exemplo para você entender. Imagine que num dado momento você comprou um imóvel, tá? Números redondos só para você entender, R$100 mil. Depois de 3 anos, você vendeu esse imóvel por R$140 mil. Pelas regras tributárias, R$40 mil de lucro, você tem que pagar 15% de imposto, 15% de 40 mil dá R$6 mil. R$6 mil que você paga de imposto, sobram R$34 mil de lucro efetivo para você. Agora, suponha que nesse mesmo período, 3 anos, a inflação oficial acumulou 20%, tá? Que é um número baixo, 20% em 3 anos para a realidade brasileira é um número baixo. Então, 20% de inflação significa que daqueles R$100 mil que você investiu no imóvel lá no começo, até chegar nos 140 mil, tira seu efeito de inflação, aqueles R$100 mil que você investiu lá no começo, na verdade, seriam equivalentes hoje a R$120 mil. Ou o que você pagou R$100 mil naquele momento, coisas que você poderia comprar por R$100 mil estariam custando hoje R$120 mil. Então, na prática, você não lucrou R$40 mil, você lucrou apenas 20, que é os R$40 mil do lucro nominal menos os R$20 mil, que são apenas atualização monetária. Quando o governo te cobra 15% sobre o lucro nominal, o lucro que você apurou no número sem descontar a inflação, aqueles R$6 mil de imposto que você está pagando, na verdade vão ser um número muito maior quando considerado sobre os apenas R$20 mil de lucro que você tem. Não são 15%, 6 sobre 20 dá 30%. É o dobro de imposto que você está pagando sem que você perceba. Contando isso historicamente, considerando a economia como um todo, considerando que muitas famílias têm lucro imobiliário, depois de anos, você vende um imóvel que você comprou, você tem que fazer aquela apuração, é dolorosa, né? Você tem que pagar uma tributação pesada. Temos que considerar que o governo está arrecadando um imposto sobre uma atividade que não existe, uma atividade ilusória. Qual que é o resultado disso? As pessoas que, teoricamente, estariam enriquecendo e dividindo parte da sua riqueza com o governo, dividem muito mais do que deveriam dividir. Essa riqueza que não está na mão das pessoas nem das empresas, está na mão do governo, mal utilizada, desviada, corrupção, má administração. Essa riqueza não se converte em atividade econômica, não se converte em recursos circulando na economia e o resultado disso é uma economia mais pobre. Pagamos imposto sobre uma renda que não acontece, o resultado é o empobrecimento da economia. Isso não acontece só com imóveis, isso acontece, por exemplo, com ações. Quando você compra ações de uma empresa na Bolsa de Valores, depois de um tempo você vende essas ações, parte dos investidores tem a estratégia buy to hold, né, que é manter as ações na carteira durante um certo tempo. Quando você vai vender,
há uma apuração do lucro que você teve, só que, obviamente, as empresas se valorizam com o tempo, mas parte da valorização tem a ver com o aumento de valor dessas empresas decorrente do aumento inflacionário. Se eu tenho um grande hipermercado, eu tive um lucro de R$1 bilhão no ano seguinte eu tive 1 bilhão e 100 mil, esses 100 mil a mais, esses 100 mil reais, esses 10% a mais que eu tive de lucro no ano seguinte, em parte correspondem ao aumento inflacionário dos preços dos produtos que eu comercializo. Então, o aumento de valor das empresas que reflete o aumento desse lucro, em parte é também inflacionário. Mas na hora de vender suas ações, você está pagando imposto sobre o aumento nominal de valor. Então, ações, imóveis, empresas de ciclo longo de produção, empresas que montam aviões, que montam navios, que montam grandes obras, compram sua matéria-prima num dado momento, passam meses construindo, lá na frente apuram um certo lucro, parte desse lucro tem a ver com o aumento dos preços, o encarecimento do processo durante essa produção. E mesmo assim, paga-se imposto sobre esse ganho nominal. Isso gera um custo muito alto para a sociedade, um custo Brasil que não é medido na alíquota de imposto, na ineficiência dos processos, no custo a mais da mão de obra, mas na tributação de um lucro que não acontece de verdade. Quando se compara a situação das famílias brasileiras e das empresas brasileiras com famílias e empresas de outros países com inflação mais controlada, percebe-se que mesmo que os lucros sejam iguais, na verdade o que sobra no final é menor para as famílias brasileiras. Estamos vivendo, nos últimos meses, um período de queda da inflação, um período de acomodação da inflação em patamares mais racionais, mais próximos do que seria em países desenvolvidos. Resultado disso? Menor tributação. Na verdade, a tributação é a mesma, só que é sobre um resultado real. Mais recursos para serem investidos. Nós estamos vivendo um momento no Brasil bastante interessante, que é uma oportunidade de nos tornarmos mais competitivos, de construir riqueza. Não é a hora de consumir, mas a hora de investir numa situação mais equilibrada. No dia a dia do seu planejamento, você pode sim tomar alguns cuidados para evitar a inflação, né? Um dos cuidados é fazer uma leitura do que você tem que construir ao longo do tempo, sonhos a realizar, planos de conquistar a aposentadoria, sempre filtrando os efeitos da inflação. Como se faz isso? Você, num determinado momento, faz um cálculo do quanto você teria que poupar normalmente para alcançar um certo valor de investimento para o futuro, para viver desse investimento, mas obviamente esse cálculo é feito na data de hoje. Daqui a um ano, não é o mesmo cálculo, você teria que refazer esse cálculo. Para simplificar todo esse planejamento, o que a gente faz na data zero é considerar a projeção sempre tirando a inflação da rentabilidade média esperada do investimento. Se eu estou aplicando em alguma coisa que rende, por exemplo, 1% ao mês, eu vou tirar a inflação mensal. Digamos que a inflação seja de 0,4% em média nos últimos meses. Então, na hora de projetar investimentos, eu não vou colocar 1% de rentabilidade. É 1% menos a inflação. Então, 1 menos 0,4 daria 0,6. Vai dar um número menor lá na frente, mas esse é o número real que eu vou ter. Um patrimônio que, com o passar do tempo, vai ser atualizado pela inflação, vai chegar num número muito mais robusto, mas eu tenho que ter a consciência que aquele número futuro é um número que vai comprar algo menor, talvez, do que eu compraria com o mesmo valor na data de hoje, porque a inflação corrói o poder de compra. Então, se eu tomar esse cuidado ao fazer as projeções, se na hora que identificar um valor a ser poupado regularmente, eu estabeleço que a cada 6 meses, no máximo a cada 12 meses, eu vou atualizar esse número pela inflação. Decidi poupar R$100 por mês. Daqui a 12 meses, é 100 mais a inflação do ano. A inflação foi de 5%, eu passo a poupar 105 por mês. Dali a mais 12 meses, eu atualizo, vai dar uns 110, 112, 115, enfim, depende da inflação no período. Com esse cuidado, eu já me blindo contra a inflação. Não vou conseguir me blindar contra a tributação do nada. Isso é um problema típico do nosso sistema tributário. O que eu preciso é lutar contra injustiças como essa, ou, de certa forma, manter a minha posição de cidadania, de tomar muito cuidado nas próximas eleições, de validar programas de governo que prezem pela estabilidade econômica, que prezem pela estabilidade da economia como um todo, zelando para que a inflação não volte no país ou não chegue a níveis desproporcionais como tivemos nos últimos anos. Isso já seria um grande avanço, porque a inflação não é simplesmente aumento de preço. A inflação nos tira a riqueza futura, a inflação nos faz pagar impostos sobre uma realidade que não acontece. Consciência para fazer boas escolhas, consciência para baixar os preços, não só da economia, mas no seu próprio consumo. Fuja de produtos que estão sazonais, que estão ali com aumento de preço típico de épocas que não são boas para consumo. Quando você consegue zerar a sua própria inflação pessoal, você está fazendo um bem para você
para a economia e fugindo da armadilha inflacionária que nunca deixou os brasileiros de lado, continua nos machucando bastante. Se você gostou do vídeo, se inscreva no link logo abaixo, que você vai receber em primeira mão os outros vídeos, artigos de primeira mão e ferramentas que vão ajudar você a construir a sua independência financeira. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!